Bem-vindos ao Raquel Rossi em Diálogos, o espaço onde você trabalha a escuta, a empatia e uma comunicação consciente. Hoje, nosso episódio traz uma convidada muito especial, uma síndica atuante que vive na linha de frente dos desafios da convivência coletiva, das tensões cotidianas e das soluções também. Em tempos que o Brasil enfrenta aí transformações sociais, econômicas e comportamentos dentro dos próprios condomínios, conversar sobre liderança condominial, conflitos e mediação como caminho pacífico é mais do que necessário, é urgente, não é isso, Ana Paula? Então, acomode-se aí, respire fundo, porque nós vamos conversar com Ana Paula Vieira. Ana Paula, um prazer te receber aqui no meu podcast. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz por contribuir, compartilhar tudo que eu estou aprendendo e aprendi nessa minha caminhada na área condominial. Fale um pouquinho da tua experiência profissional pra gente. Eu fui eleita síndica moradora no meu condomínio lá em Duque de Caxias, condomínio residencial Riviera, em 2016. Eu achei que era só pagar contas, né? Como todo mundo diz, eu caí de paraquedas, mas na verdade eu caí de paraquedas porque eu vi que os candidatos que estiam lá na nossa assembleia, eles não iam atender a minha necessidade, porque era a minha primeira casa própria. Então eu tinha um monte de expectativas para essa casa nova que Deus me permitiu ter. Então eu me candidatei. Quando eu vi que eu não sabia nada, eu fui buscar conhecimentos e hoje estou aqui para contribuir um pouquinho com tudo isso que eu aprendi de 2016 até o momento. Uau! A tua experiência é bastante relevante, Ana Paula, e é por isso que eu te convidei para o meu podcast, porque esse assunto de condomínios e problemas é o que está no burburinho aí. Me diz uma coisa, Ana Paula, qual foi o teu maior desafio de uma gestão de implantação em condomínio popular, o famoso Minha Casa Minha Vida? Condomínio Minha Casa Minha Vida, ele tem uma particularidade. A maioria das pessoas não estão acostumadas a viver em comunidade, né? No modo geral de interpretação. E eles vêm com alguns costumes de casa. E é muito complicado quando as pessoas moram em casa e vão morar em apartamentos e elas não entendem que da porta para fora é uma área comum. E até você conseguir educar essas pessoas é muito complicado, porque vem os adultos, as crianças, os idosos, os animais, os seus costumes, as plantas, né? Plantas. E aí, quando você vê um conjunto de pessoas que vão ter que ser reeducadas para poder viver em convivência comum com todos. Então, se você quer plantar, se você quer ter um animal doméstico, você tem que saber que tudo isso tem que ficar da porta para dentro da unidade. Da porta para fora é uma coisa comum a todos. E essa convivência, essa educação, às vezes demora. E aí eu usei muitas estratégias que, ao longo, a gente vai passar aqui um pouquinho dessa experiência para vocês. Aproveitando, antes de entrar aqui na minha pauta com você, você falou que você usou estratégias, né, na tua gestão. E lá no nosso encontro no Empreende Rio, você falou comigo que você pensou em como aproximar os moradores, né, de uma maneira que fosse inteligente, mas estratégica. Você se lembra disso? Sim. Aí você falou que você aproveitou as crianças do condomínio. Aí me fala mais um pouco sobre isso. Educar o adulto é muito difícil, né? O adulto, ele acha que ele sabe tudo, que ele faz tudo consciente e que muitas das vezes a gente sabe que não é bem assim. Só que tem uma coisa, nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ser chamada a atenção pelo próprio filho. E já é nosso, né? A gente quer ser o exemplo para os nossos filhos. E aí eu aproveitei esse conhecimento, essa expertise que eu trouxe da cultura da minha família e trouxe para o condomínio. Se eu não posso educar os adultos, porque eles acham que estão fazendo as coisas corretas, então eu vou utilizar os filhos. E aí foi quando eu lancei a festa do pijama, onde eu educava as crianças o que era permitido, o que não era permitido dentro do condomínio. E foi assim que a primeira estratégia que eu fiz foi descobrir quem eram os fumantes que fumavam na janela e que jogavam a binga pela janela. Então eu fiz a festa do pijama,
Conversei com as crianças, descobri quem eram os pais fumantes que ficavam fumando na janela, e aí eu dei advertência verbal em todos eles e descobri isso tudo brincando com as crianças na festa do pijama. Ou seja, é uma maneira inteligente de sociabilizar, né? E de trazer mais conscientização a partir das crianças para os pais. Exatamente, porque assim, ó, quando você traz a pessoa para a realidade e diz para ela assim, você lembra onde você morava? Você lembra como é que era o local onde você morava? Perfeito. Você lembra das dificuldades de ter o transporte público, os serviços públicos como a limpeza urbana? Aí a pessoa fala, lá onde eu morava não tinha. Falei, então, aqui tem, e aqui é bonito. E o ser humano, ele é vaidoso. Não importa qual a idade que ele tenha, não importa qual condições financeiras que ele tenha, ele é vaidoso. E quando você endossa cada vez mais essa vaidade dentro dele, é melhor. Então, o que eu fiz? Eu mexi com a vaidade das crianças. Eu falava assim, você não quer ir para a escola e tirar onda? Dizer que o seu condomínio é o condomínio mais bonito? É o condomínio mais limpo? E aí eles disputavam. Falava assim, não, meu condomínio Riviera é o mais limpo, é o mais bonito. Olha. E aí eles faziam parte desse trabalho de manter limpo Você, e no bonito. caso, você criou valor para poder justificar o teu pedido. Exatamente. Você não pediu por pedir ou para dizer, olha, mas você precisa ser educado, você precisa ser uma criança responsável, mas para quê? Né? Se eu não vejo graça nisso. A partir do momento que você criou uma situação de valorizar a eles próprios, né? E o espaço que eles estavam ali compartilhando, você criou um start ali para fazer sentido no fazer deles. Você deu uma aula praticamente para essas crianças, né? A gente tem que ter estratégia, né, amada? Porque assim, ó, as pessoas, elas não gostam da resposta negativa. Então, você tem que dizer o porquê, os prós e os contras de tudo dentro do condomínio e o principal, você tem que colocar nelas o desejo de realmente valorizar e saber o valor daquele imóvel, daquele condomínio para ele. Ele tem que aprender a valorizar, ele tem que aprender a amar. E melhor também, o respeito. Porque ali não era só de uma pessoa ou de outra. Era um condomínio que era de todos nós. Então, eu plantei isso no coração das crianças e elas me ajudaram a chegar e educar também os adultos. Foram quantos anos lá nessa gestão? Foram 3 gestões, 3 anos. Incrível. Parabéns. Obrigada. Olha, eu fico aqui só aprendendo, né? Porque, como você já comentei com você, eu trabalho com mediação. E a mediação, ela é um caminho... vamos dizer assim, até meio profissional mesmo, porque para você fazer uma mediação, você primeiro tem que ter a habilidade que você tem, o dom, que a pessoa já nasce com aquilo, e depois ela precisa ter aqueles recursos para atuar na mediação. E muitas pessoas me perguntam, Raquel, mas o síndico pode ser o mediador do condomínio? Ou o síndico, como é que ele vai atuar sendo mediador? Aí eu falo, olha, o síndico, ele pode usar as habilidades, os recursos e tudo. Agora, caso haja um conflito, né, real, o ideal seria que ele tivesse na equipe dele um profissional mediador para que fizesse aquela composição ali, porque o síndico, se for o síndico morador, aí que danou-se tudo, porque o síndico morador, ele tem relacionamento com os moradores. E o mediador precisa ser neutro, bem imparcial e bem neutro. Então, um de fora faria sentido nessa comunidade condominial. Mas aí, por que o síndico tem que entender de mediação? Porque se ele não entender de mediação, ele não vai nem validar o profissional do mediador. Ele não vai nem acreditar que aquele profissional mediador, ele pode realmente desescalar os conflitos, trazer mais paz para o síndico, trazer mais relacionamentos mais agradáveis no condomínio, tirar aquela tensão, aquele grupo A, grupo B, né, que você tem ali dentro do condomínio, né, quem é do fulano, quem é do ciclano, fica aquela divisão ali e tal. Só que acontece o seguinte, Ana Paula, infelizmente, existem ainda muitas barreiras para você adotar esse caminho, que é o caminho que você já faz há muitos anos, né, que é um caminho do consenso, do equilíbrio,
né, do bom senso, da educação, porque a mediação ela é pedagógica. E quando o mediador está ali, você não como mediadora, mas atuando com a mente de mediadora, por ser uma síndica, né, que Sim. tem esse perfil, você está ali pedagogicamente ensinando não digo, mas transmitindo um outro olhar para você gerir aquela situação ali. Os conflitos ou as próprias possibilidades de melhoria do condomínio. Eu né? ainda vou mais distante. O que aconteceu? Essa semana, por 2 vezes, eu contei a mesma história. Eu tive um problema nesse condomínio, na época, com os porteiros. Ai. E aí, o que acontece? Os moradores reclamavam que em um certo horário a portaria estava abandonada e os porteiros não estavam lá. Olha. Só que era um horário muito parecido. E cada dia era um porteiro diferente e a ausência da portaria era sempre a mesma. Uhum. Então, primeiro eu ouvi os moradores, eles reclamando que naquele dia, naquele horário, a portaria estava abandonada. E depois eu fui até os porteiros e fui conversar com eles. E aí o que eu descobri? Eu descobri que os idosos do meu condomínio, eles pegavam o pagamento, iam para o supermercado fazer uma compra de uma promoção, vinham com bolsas pesadíssimas e quando chegava próximo do supermercado até o ponto, eles conseguiam ajuda para subir no ônibus. Pegavam o ônibus, soltavam na porta do condomínio. Quando chegavam com as bolsas pesadas na porta do condomínio, eles não tinham ninguém para ajudar para ir até a unidade. Uhum. Era a hora que o porteiro, como ser humano, ele deixava aflorar o lado dele de cidadão. Então, eles viam naquele condômino idoso o avô e a avó. Uhum. Então, eles iam lá, pegavam a bolsa e ajudavam eles a levar até o bloco. Uhum. Nesse momento, chegava uma pessoa de carro e dizia... Eu fiquei buzinando, eu esperei para poder chegar o porteiro, para abrir a porta para mim, aonde que o porteiro estava. E aquilo começou a criar um burburinho no grupo de WhatsApp do condomínio. Quando eu cheguei para os porteiros para perguntar o que estava acontecendo, e eles me contaram a história dos idosos que chegavam com bolsa pesada, eu tive que fazer a mediação desse conflito, mas trazendo uma solução. Claro. E aí o que eu fiz? Eu utilizei os adolescentes que estavam ali passeando, brincando, conversando, para poder tomarem o posicionamento que os porteiros estavam tendo, assumirem o que os porteiros estavam fazendo, para poder o porteiro não sair do seu trabalho, do seu posicionamento dentro da cabine da portaria. Uhum. E assim eu resolvi um conflito, utilizando novamente os adolescentes do condomínio para ajudar os idosos, chamar eles para responsabilidade cidadão. Então, você tem que ter a cabeça muito boa para você mediar conflitos sem dar razão e sem tirar razão de nenhuma das partes. Você seguir uma coisa que seja a solução. Dando a oportunidade das pessoas participarem da solução. Exato. Né? Você, como você, né, tem a expertise, você até tem noção de qual é a solução. Só que você precisa, é igual o mediador, né? O mediador, ele não vai saber qual é a melhor solução para as pessoas, até porque é diferente ali, sabe? Estão vindo pessoas de fora, né? Não são pessoas ali, você já era síndica, você conhece ali a necessidade da comunidade. Sim. Mas numa mediação comum, né? Quando chegam as pessoas para fazerem a mediação, o mediador não sabe nada da vida deles. Então, o mediador não sabe nada, não vai nem opinar, não vai poder dar solução nem nada, é diferente. Mas, por exemplo, numa questão condominial como a sua, como gestora, né, você, com a mente mediadora que você tem, você aborda as pessoas, os adolescentes, os jovens, os idosos e tal, você já tem uma noção de quais seriam as soluções. Só que para você poder aderir, você joga, né? Você dá para eles essa escuta, esse retorno para você poder colocar aquela escolha ali em prática, né? Sim. Isso é muito bom. E isso é uma gestão democrática. Sim. Porque por mais que você saiba a solução, você coloca para eles decidirem.
né? Para todo mundo participar, né? Para todo mundo Porque participar. é uma comunidade. As pessoas têm que entender que o condomínio é vários sócios de um bem único. Exato. O que eu tenho visto em alguns condomínios, né, é uma prática que tem me chamado muita atenção e que às vezes que não tem sido bem vista por alguns moradores, como por exemplo, a assembleia, normalmente ela abre ali, né, tipo meia hora antes, né, a primeira chamada, depois a segunda e tal, né, aí abre de fato e inicia-se. Mas os síndicos, com a questão da pandemia, eles passaram a usar a assembleia virtual. Não sei se a senhora já participou disso. A assembleia virtual. E aí alguns síndicos estão abrindo como é que se fala? A pauta, né? Antes do dia, da data da assembleia. Então, eles têm lá um sistema, né? Totalmente interativo e tal, digital, e eles criam lá, qual vai ser a pauta? Vai ser, sei lá, obra, não sei o que e tal, não sei o que. Beleza. A gente já tem aqui uns orçamentos que nós fizemos para poder levar para a Assembleia, já está tudo lá na plataforma. Aí tem lá o item 1, item 2, item orçamento e tal. E ele abre antes, uma semana antes aproximadamente. E as pessoas vão votando até chegar no dia da Assembleia. Quando chegar no dia da Assembleia e você clicar lá no relatório e nos resultados, você já vê você não vê quem votou, mas você já vê assim, né, o gráfico, já tem tantos a favor do primeiro item, tantos a favor do segundo. E isso está sendo questionado por alguns moradores, porque dá a entender que não está havendo ali uma democracia. Por que acontece? Ele abre antes, as pessoas vão votando, e depois essas pessoas não vêm para o diálogo, para participar, para o debate. Então, muitos votam só por votar, porque foi induzido, porque foi, enfim... Ou porque só viu o preço. Acontece muito o mais barato. Aí o síndico coloca lá, o mais barato, bota um super caro... E o médio. E um médio perto do caro. E o mais barato foi o que ele achou que era o melhor. Aí ele coloca lá. Aí... os condôminos vêm e votam mais barato. Aí, quando você leva para a Assembleia, de fato, onde tem ali meia dúzia de pessoas participando, a Assembleia já está votada. Porque aquelas 6 pessoas que estão ali, de um condomínio de 170 moradores, 20 já votaram a favor do 1 ou do 2. Então, a gente vai ali para a Assembleia, a gente vai fazer um papel de mero espectador. Não tem debate. Já foi votado. E eu falo muito... E isso é muito impactante e desagradável. Decepciona o morador, na verdade. Porque você está sendo cerceado do direito de debater. Aí, muitos argumentos... 2 síndicos já me falaram sobre isso. Não vou voltar para a Assembleia Presencial, não, porque dá muito problema. Ainda mais aqueles que não sabem se comunicar, né? Mas isso nunca vai deixar de existir, né? Sim. Sempre vai existir pessoas mas a que não sabem se comunicação comunicar. é tudo. O que acontece? O que eu dou de orientação? Mas é fácil, né? Você cala. É mais fácil desse método, né? Isso aí. E aí a gente vai manter assim, porque eu quero assim. É mais rápido. Dá menos estresse. Que aí eu corto o microfone e ela não fala mais. Corto o microfone. Eu não tiro a razão... Porque na pandemia isso foi muito necessário e em alguns condomínios as soluções andaram. Coisas que não andavam passaram a andar. Há muito tempo passaram a andar, entendeu? Com a Assembleia virtual. Dá um alívio, porque as coisas andaram. Só que aí tem um contraponto. Da mesma forma que beneficia, também prejudica controla também. E manipula. Sim. É complicado. É muito complicado. Mas aí o que eu sempre falo? O que você acha disso? É isso que eu queria te escutar. O que eu falo sobre isso? Primeiro, tem que ter uma boa comunicação. O que é uma boa comunicação? Quando você vai fazer um orçamento, você tem que ter consciência que os condôminos, eles são leigos. E eles vão pensar no bolso. Se você coloca lá só o preço e você não coloca o escopo do serviço que vai ser atendido o condomínio, porque não é possível que aquele que está com valor mais alto
vai atender do mesmo jeito daquele que está com valor baixo. Você não pode comparar banana com laranja. Sim. Então, você tem que primeiro colocar para as pessoas visualizarem o escopo da obra. O que vai ser feito? Um vai ser mais completo, o outro vai fazer só uma parte. Detalhes, e depois você vai ter que contratar a segunda fase, a terceira fase da obra, né? Você tem que colocar o escopo da obra para as pessoas entenderem o que aquilo ali está trazendo de benefício para o condomínio. E, por último, ser negociado o valor. Porque o valor final ele é negociado. Esse que tem um valor muito alto, se ele for um escopo completo, você pode parcelar. Sim. Falar assim, olha, eu te dou 30% de entrada e parcelo outro e não sei quantas vezes. E para os condôminos vai ser, sei lá, R$50 a mais na cota condominial. Uhum. O outro, que é mais barato, ele só vai fazer uma parte da obra e depois a gente vai ter que contratar fase 2, fase 3. Então, assim, eu sou muito contra os gestores e gestoras condominiais jogarem para a Assembleia essa obrigação de escolher uma coisa tão séria. Eu acho que já tem que mandar para eles uma coisa já bem negociada, bem redonda. Isso. Levar só o A e o B. Não dá a terceira opção. Falar, olha, eu cotei com A, B, C, D até o alfabeto todo. Isso. Mas esses dois aqui foram as duas melhores propostas, em sentido de benefício para o condomínio. No máximo 3, né? Talvez. Sim, mas assim, que venha com a proposta igual, completa. Porque eles não sabem digerir essa proposta que tem que ser parecida ou igual. E tem propostas muito desiguais, que não dá Exatamente. nem pra Exatamente. compará-las, né? Não tem como comparar. Parâmetro ali. Não tem como comparar. A pessoa fala modernização de elevador. O outro fala embelezamento de elevador. São duas coisas completamente diferentes. A modernização vai trocar a botoeira, vai fazer tecnologia, etc e tal. O embelezamento é só fazer a maquiagem. É um espelho, né? É uma televisão. É uma maquiagem, entendeu? Então as pessoas têm que saber a diferença. E eu não coloco essa responsabilidade para o condômino saber a diferença. Quem tem que saber essa diferença, fazer as negociações, as comparações, é o gestor. E ele tem que levar para a Assembleia falando assim, ó, se vocês quiserem ver as outras propostas, tá no sistema. Isso. Mas de todas as propostas enviadas, essas duas foram as melhores, que nos atende por igual. E agora vocês vão escolher. Essa aqui que parcela em 6 vezes, essa aqui que parcela em 10 vezes, essa que tem que dar 30% de entrada, essa que tem que fazer de uma outra maneira. Então, a gente tem que passar para a Assembleia já mastigado para facilitar essa votação e não ter tanto debate, já que não gosta desse debate na Assembleia. A Assembleia é lugar de decisão. Então, você tem que comunicar com antecedência. Você pode usar o aplicativo, você pode usar o grupo de transmissão, para poder passar todas as informações sobre os orçamentos, sobre as pesquisas que o condomínio está precisando, necessitando e que o síndico está fazendo a sua parte de cotar no mercado. Não, é muito importante isso que você está trazendo, né? Porque se não tem muita informação ou transparência, o que acontece é que não se decide, né? A pessoa omite, se cansa, não vai votar, porque não tem clareza, não tem rapidez naquelas escolhas, né? Esse tema é muito bacana, assim, e assim, acontece com todos os condomínios, na verdade, né? Não tem como escapar disso. Ana Paula, eu pesquisei aqui na internet alguns temas importantes, né, que a gente tem visto aqui hoje, né, atualmente. Um tema que me chamou a atenção é sobre pet, né? Sobre pet nos condomínios. Sim, tem várias decisões judiciais falando sobre isso e tal, sobre a questão da convivência com os animais, né? Como você tem lidado com isso, com esses conflitos na tua experiência aí de condomínio, na gestão do dia a dia? É muito bom você pedir para falar sobre esse assunto, porque assim, ó, nós não somos advogadas animalistas para defender ou não defender os animais, os pets. Mas a gente tem que saber o seguinte, primeiro, a responsabilidade de educar é do tutor. O pet hoje é companhia de muitas pessoas, às vezes é necessário para algumas pessoas, mas o convívio dele em comunidade
Tem que ter regras, igual tem regras para as pessoas. Se no regimento interno fala sobre vaga de carro, se no regimento interno fala sobre horário de barulho, o regimento interno e a convenção precisa também ter regras sobre os animais. Então, por exemplo, se eu pego um pet, mas eu pego um pet que ele é carente e ele fica o dia todo trancado no apartamento, latindo, ele incomoda o meu vizinho. Hoje, as construções, elas são feitas com placas cimentícias. E aí, você não tem privacidade nenhuma. Se você fala um palavrão, se você grita, se você liga o liquidificador de madrugada, aquele barulho incomoda o seu vizinho. Então, assim... Então, imagine como que não é com pet. Um pet que mia, um pet que late. Cachorro em casa, por exemplo. Você tem a casa... E o cachorro fica na área de fora, mas dentro da casa. E late. E aí? Incomoda. É a mesma coisa que as pessoas falam do cigarro. Incomoda. Cigarro também. Mas aí o que acontece? Passa o cheiro. O cheiro. E o cachorro que late e também tem o cheiro. Porque o cachorro... também tem o cheiro. E os gatos que também saem das casas, das suas casas... Pulam e vão para as casas dos vizinhos. Você sabe que eu tenho, só para te cortar, tem um gatinho lá no meu condomínio, que mora na última casa da minha Alameda. Se chama John. E o gato, ele é todo sociável, é um amor. E eu nunca fui apaixonada por gato, nem tinha, assim, afinidade com gato, nem cachorro com nada. Hoje eu já tive tenho com cachorro, porque minha filha tem dois cachorros. E o gato, como a minha filha se casou, e aí ela falou assim, acho que a intenção dela, eu vou sair de casa, mas eu vou levar os dogs, eu vou convidar esse gato para ficar vindo aqui em casa. Aí ele começou a ir, todo branco vesguinho, assim, meio albino, uma graça. E o gato vivia lá em casa. E no início, aquilo me irritava, porque pelo não era meu e ficava ali, né? Mas o gato vinha tanto na minha casa que depois, no final das contas, eu falei assim, eu vou ter que me mediar. Ou eu crio uma afinidade com esse gato, ou então eu vou ter problemas. Sim. E eu comecei a criar afinidade. Então, ao invés de eu pegar o gato e, tipo, espantar o gato, sei lá... Arrumar briga com o dono do gato. Arrumar briga com... Até cheguei a falar, olha, na época eu tava com os cachorros ainda. Eu falei, olha, os cachorros podem morder. Aí ela falou, olha, mas o que eu posso fazer? Aí eu senti que o negócio ia ficar... E hoje eu só me em cima dela. Eu não posso fazer nada, não posso prender o gato dentro de casa. Claro que pode. O gato é dela. Pois é. Mas eu falei assim, olha, na época os cachorros moravam lá comigo, 2 cachorros. Eu falei assim, olha, se o gato vai entrar, os cachorros vão pegar seu gato. Esse mesmo gato que eu tô falando pra você. Eu não posso fazer nada. Eu falei assim, já vi que vai ficar difícil. Aí eu fiquei pensando como é que eu ia fazer. Bom, aí a minha filha começou a se mudar, né, pra outro local. E o gato continuava indo lá, miando, ficava no muro, descia, tal, não sei o quê. Falei, gente, até que esse gatinho não é tão ruim, não. Ele é bonitinho, fofinho. Aí eu comecei a dar um negocinho pra ele, um leitinho e tal. Menina, eu fiquei apaixonada pelo gato. Acabou adotando o gato da vizinha. Acabou virando história de final feliz, mas poderia ter sido uma tragédia. Sim. Porque a resposta que eu tive, né, talvez um dia ela possa até assistir esse podcast, pode estar me ouvindo depois, foi, olha, eu não posso fazer nada. O gato, eu não posso prender o gato dentro de casa. Não, mas não é assim. Porque o gato sabe fazer cocô, xixi, ele foge. E ele anda o condomínio inteiro. O tutor, ele é responsável pelo animal. A partir do momento que você pega um animal para chamar de seu, você é responsável por ele. Então, você tem que levar no veterinário, ele tem que tomar remédio de verme, ele tem que tomar vitamina, ele tem que tomar vacinas, mas ele tem que tomar banho. Mas os gatos, eles saem e fogem de casa, diferente dos cachorros. Sim, mas o gato de apartamento não sai, porque você bota a tela na janela. De apartamento e de casa? De casa é um pouquinho mais complicado, mas a pessoa tem que educar. Existem gatos que ficam dentro de casa, né? Mas assim, de um modo geral... As pessoas têm que entender o seguinte, responsabilidade com pet é do tutor. A partir do momento que aquela vida ali no condomínio incomoda o seu vizinho, e isso aí é uma dica que eu sempre dou, teve um problema, seja com criança, com idoso, com gato, com barulho, com cigarro, seja lá o que for, antes de falar com o síndico, você fala com a pessoa. Vai direto à fonte. Porque você vai ter o termômetro se aquilo vai ser resolvido amigavelmente ou não. E aí, por exemplo, o cachorro late o dia todo. Eu vou dizer, fulano,
eu trabalho home office, o seu cachorro late o tempo todo. Você tem que descobrir se é frio, se é calor, se é água, se é comida, se é carência. Porque tem raças que ela gosta de gente. E ela tem que ficar o tempo todo com gente. Quando ela não está com gente, ela late. É igual criança. Criança não fala, mas a mãe entende quando a criança está com sono, está sentindo dor, está com fome. Olha que coisa que vai acontecer, né? Se acontece uma questão dessa, acontece, o cachorro late. O tutor, o dono, ele vai precisar tomar uma providência. Sim. Vai gastar. Porque qual é a saída? Adestrar. Adestrar, colocar no hotelzinho para você pegar só quando você chegar do trabalho, porque lá ele vai gastar energia, ele vai brincar com outros cachorros. Então, assim, é dinheiro. E quando se mexe em dinheiro, mexe esse problema, né? Sim. Então não é fácil, né? Não é fácil. A questão, aí é que eu falo, né? Que a mediação, nesse caso, é o melhor caso possível, porque a relação é continuada. O vizinho não vai se mudar por isso. Pode até acontecer, numa pior das hipóteses. Mas eles vão precisar achar ali uma saída. Um meio termo que agrade ambas as partes. E não adianta, assim, se processar é pior ainda, porque o processo não vai resolver nada. Sim. Não é verdade? Eu acho que o processo só vai escalar. Você tem que tentar resolver. Você tem que chamar no veterinário, tem que levar o animal no veterinário, tem que verificar se ele é uma raça carente. Porque as pessoas... O que aconteceu? Veio a pandemia. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa. As pessoas começaram a ficar muito solitárias. É verdade. E aí elas começaram a adotar pet. Quando voltou à vida normal, o pet começou a ser ou abandonado, ou a pessoa não tinha paciência com o pet. E aí o que acontece? Existem raças que são carentes. Por exemplo, o meu, quando eu desço do Uber, ele já tá latindo. Então, assim, é o tipo, né? É o tipo do pet. É a raça do pet que faz a diferença. É verdade. Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado com isso. Esse tema é muito... Eu gosto de falar muito sobre isso, porque é a vida como ela é, né? É real. Aqui a gente está falando de coisas reais, né? E a gente está chegando já no final, né, do nosso podcast. Queria te fazer mais uma perguntinha, assim, para 5 minutinhos, com relação à inadimplência condominial e dificuldade financeira dos moradores. Como é que você costuma resolver isso? Porque tem a questão da lei, né? O que acontece? Eu vou dar uma pincelada num produto que a gente tem exclusivo do projeto do Chá das Síndicas, que é o Diário de Diagnóstico, aonde a gente fala de inadimplência. Por exemplo, o meu condomínio Minha Casa e Minha Vida, ele tinha 60% de inadimplência. Aí quando eu falo isso, as pessoas se assustam e falam assim, mas Ana Paula, 60% de inadimplência é uma inadimplência muito alta. Mas por quê? As pessoas não sabem a história desde o começo. A inadimplência era alta porque o condomínio foi entregue no final do ano, onde as pessoas não tiveram tempo de se programar para poder mudar, para poder comunicar à empresa que iam se mudar, transferir as crianças, e aí ninguém quer ficar com 2 contas. Continuar pagando o aluguel no imóvel que você ainda mora e ainda ter que pagar a cota condominial no imóvel que você ainda morar. Então, por esse motivo, a inadimplência era muito alta. Quando eles conseguiram fazer a transferência de valor de passagem de ônibus para poder ir para o trabalho, transferir as crianças, se mudaram. Ok, agora vamos acertar o que ficou para trás. Se você não for mediadora para negociar esse valor e saber que se você bater o pé e falar, não, eu quero todo o valor anterior e o do mês, não tem como. Você tem que pegar aquilo ali e diluir num valor que aquela pessoa possa pagar. Ou seja, cada caso é um caso. Exatamente. Não dá para trabalhar com uma receita de bolo, né? Não. Que geralmente as administradoras fazem isso, né? O que serve de negociação para um condomínio não serve como negociação para o outro. Perfeito. Mas tem uma coisa muito importante. A inadimplência é a vida financeira do condomínio que o síndico precisa acompanhar. Quando chega a 11%, já tem que piscar o sinal de alerta. Então, assim, 10 a 11 já precisa... Já precisa piscar o sinal de alerta, o sinal amarelo, para você não chegar no sinal vermelho. Porque essa tua dica é interessante. Se isso virar uma bola de neve, o condomínio é prejudicado. Perfeito. Bom, Ana Paula, eu quero te agradecer
por ter recebido e aceitado o meu convite para participar aqui do Raquel Rossi em Diálogos. É um podcast que eu faço para conversar com pessoas da área do conhecimento, né? Advogados, gestores, mediadores, empresários. E já vou te deixar aqui um próximo retorno para a gente dar continuidade a esse bate-papo. Dizer para você que está aqui nos escutando que é muito importante a gente trazer essa conscientização sobre as regras do condomínio, como é que se faz a gestão do condomínio, o que está acontecendo de mais importante dentro dessa comunidade, os problemas, porque é através do conhecimento e da informação é que a gente traz o quê? Pacificação. Exato. Porque o conflito, o que é o conflito? O conflito, ele é uma percepção de que aquela pessoa criou um obstáculo para a minha necessidade. Mas o conflito, ele pode ser irreal. O conflito, ele pode ser real ou apenas inimaginário. Então, o que acontece? Muitas pessoas pensam que estão com conflitos com seu vizinho, com o síndico, com o porteiro, mas não estão. Aquilo só está na cabeça. Se a pessoa, como você falou, né, bem falado, vai direto à fonte, está com problema com o morador, com o vizinho, com o porteiro, eu já tive um problema com o porteiro. E antes de eu falar com o síndico, eu fui falar com ele. Exatamente. E aí você vai o quê? Já, aquilo que você disse, medindo o termômetro. Mas você só sabe disso porque você buscou informação e estudo. Sim. Porque as pessoas não buscam e só querem opinar. Isso aí. E aí você, ao invés de desescalar o conflito, só aumenta o burburinho e inflama aquela situação. Então, assim, eu aprendi muito com você. Quero te agradecer imensamente, pedir para que você volte. A gente ainda vai se ver mais aqui. O teu próximo evento agora é o Chá das Síndicas, não é isso? Isso. Qual é o dia? No dia 30 de outubro, eu convido a todos os seus seguidores aqui do podcast para poder chegar lá no Simpla, fazer a inscrição. Para os síndicos é gratuito, para outras pessoas é um valor simbólico, para comemorar com a gente 4 anos do projeto do Chá das Síndicas. Parece que foi ontem, mas já são 4 anos desse projeto só de mulheres empreendedoras. E eu quero convidar vocês também a procurar o Diário de Diagnóstico no Mercado Livre para fazer a compra e fazer o diferencial da sua gestão. E quero te agradecer. Agradecer também ao João, né, que apresentou a gente. Então João é muito legal a gente aproveitar esses eventos para fazer network e para aumentar o conhecimento. A partir do momento que a gente compartilha o conhecimento, é isso aqui, só vai aumentando cada vez mais. Isso aí. E ajudando o próximo. Quem cresce somos nós, né? Exatamente. A gente vai evoluindo cada vez mais. Então, muito obrigado pelo convite. Com certeza, eu vou voltar para falar um pouquinho mais do projeto Chá das Síndicas, falar sobre todos os assuntos que forem necessários para a gente agregar para esse mercado. Tá certo. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão minha.